Fala aí, pessoal do Outro Futebol. Voltamos depois de uma semaninha de bye, né? A NFL tá chato. Duas. Tá chato esse período aí de off-season, não tem nada acontecendo. A gente estava precisando de um descansozinho. Mas voltando, vamos falar mais umas besteiras aí. Né? A gente tem algumas menos besteiras porque o Marcelo não veio hoje. Hoje já vai ficar 2 semanas sem o Marcelo, mas a gente vai voltar. Isso aí, infelizmente ele volta. Isso aí. Então a gente vai falar, a gente vai responder algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês trouxeram pra gente, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube. E a gente vai começar trazendo algumas notícias. Não tem muita notícia acontecendo. O que a gente tem de notícia, né? Primeiro, até uma pergunta que foi o... Deixa eu ver o número aqui. Zé Carlos Magalhães de Petrópolis. Ele perguntou que a gente... saiu uma notícia sobre o Alshon Jeffery, que recebeu o franchise tag. Ele disse que é torcedor do Bears. Ele perguntou por que o Alshon Jeffery não vai renovar. Porque essa foi a notícia bem estranha, normalmente quem recebe o franchise tag... ele recebeu o franchise tag, mas não vai fazer a extensão. Os jogadores têm até o dia 15, eu acho que foram 6, 7 jogadores que receberam a tag. Alguns saíram, o Oliver Vernon, o Josh Norman. Mas muito provavelmente, que nem foi ano passado, todos devem renovar até o dia 15, porque na NFL o jogador muitas vezes precisa dessa segurança e o time pode dar mais uma tag. Mas parece que o Alshon Jeffery não tá nem aí pra isso, já falou que não vai ter extensão de contrato, o Bears tem bastante cap. Algo estranho dentro de uma franquia, um cara tão jovem e tão importante não querer renovar. Exatamente, bem estranho e assim, pra ele seria interessante, porque ele vai receber um contrato maior, ele passa a ter um valor garantido no contrato também maior. Né? Ele tem, com a tag, ele tem somente aquele único ano, aquele único contrato garantido. Né? Então lesiona, acontece alguma coisa, dá algum problema, ele tem aquele garantido, mas não tem mais nada pra frente. E além do mais, como eu disse, se o contrário acontece, se ele arrebenta, joga muito bem, o Bears vai lá e dá mais um ano de tag nele, é um pouco mais caro, ele vai ganhar bastante dinheiro, mas é também só mais um ano. Então, toda ele fica preso, né? Ele fica preso, a NFL é muito ruim em relação a isso, que os jogadores não têm praticamente voz e liberdade nenhuma. Exatamente. Mas, diferente, por exemplo, Carolina foi até surpreendente a questão de liberar o Josh Norman. Mas o Alshon Jeffery eu não entendo porque um cara que foi escolhido de segunda rodada não ganhou dinheiro suficiente ainda pra dizer, pronto, já posso parar, sou Calvin Johnson. Então, é surpreendente. Mas eu acho que sim, até o dia 15. Notícias podem ser mentiras. E ainda falando sobre as tags, o Von Miller ele já deu algumas declarações de que a sua renovação com o Denver Broncos não será um problema. Não saiu nada até agora de concreto com relação a isso, apenas essa declaração, essa vontade do Von Miller de estender esse contrato e não ficar preso somente com a tag. Então essas próximas semanas, esses próximos dias vão ser bem decisivos com relação a esses jogadores importantes que foram colocados com a franchise tag. Tem uma pergunta, saiu uma notícia também, e aí tem até uma pergunta sobre isso, o João Paulo Oliveira que pergunta, sobre o Dion Jordan, que era uma escolha do draft de 2013 do Miami Dolphins, número 3, e que estava suspenso por um ano. Quando ele volta à NFL? Quando que será possível ele voltar? Então a notícia que saiu é a seguinte: amanhã, quarta-feira, né, a gente está gravando agora, terça, dia 31 de maio, tá? A gente está fazendo essa gravação. Quarta-feira, dia 1º de junho, ele vai à NFL pedir a sua reintegração à liga. Depois de um ano de suspensão, os jogadores podem pedir essa reintegração. Então tá aí, sabe quando que ele será liberado para voltar. E por que ele está fora das OTAs? Ele está fora porque ele estava suspenso somente depois de autorizado. E tem outros jogadores que estão assim também. Muita gente perguntou o Josh Gordon, o próprio Justin Blackmon, que também foi suspenso, 2 receivers muito talentosos, que parece que nunca mais vão voltar, porque apesar de ficarem 2 anos, acho que o Blackmon na verdade, foram pegos de novo no teste, eu acho que esses dois infelizmente são talentos perdidos. Porque durante esse ano de suspensão, esses jogadores ainda sofrem testes com relação a drogas ou substâncias ilícitas. Então, durante esse ano de suspensão, os testes continuam, eles não param. E se for pego em um, acabou, já era. Aí não tem segunda chance. Então, o John Jordan, ele não foi pego, mas aparentemente está limpo, está sem problema algum. Amanhã, quarta-feira, vai pedir a reintegração à liga. A liga autorizando a sua reentrada, ele volta aos treinos com o Miami Dolphins imediatamente. Tá. O que mais temos de perguntas aí? A gente tem uma do Daniel Alves, que ele perguntou algumas vezes isso. Algumas vezes, né? E a gente esperou pra responder quando tivesse tempo. Por que não tem running backs brancos na NFL? Que grande pergunta. Grande pergunta, bem muito curiosa, bem legal. Eu vou mentir não, eu li muitos artigos sobre isso, pra não responder besteira aqui. Exatamente. Que é bem curioso. Bem curioso, são muito poucos.
Nos últimos anos a gente teve o maior destaque, foi o Toby Gurley, arrebentou em Stanford, um jogador universitário, foi muito bem, foi pra NFL, era reserva do Adrian Peterson, foi pro Jacksonville, ganhou dinheiro, mas não aconteceu nada. Tem alguns que recebem, por exemplo, Danny Woodhead, que são bons, mas são muito poucos mesmo, assim. Aí eu tenho destaque, praticamente não. Falando nisso, um desses artigos que eu li, eu vou passar as informações que eu peguei aqui pra vocês. O último running back escolhido na primeira rodada do draft, esse branco, foi em 1974. Nossa Isso aí mesmo, são mais de 40 anos. Los Angeles Rams pegou John Capelletti, jogava em Penn State. Aí, além disso, o último a correr para mais de 1000 jardas foi o Greg James, jogava no Patriots em 85, ele correu para 1277. E o último a entrar para o Hall da Fama e também o último campeão foi o John Rings, que é um lendário running back, jogava no Washington Redskins, foi campeão em 84. Então é uma questão que, pelo que eu consegui imaginar, muito se fala, hoje menos assim, mas muito se fala na história do racismo com o quarterback. Que o quarterback sempre foi a posição dos brancos. E pelo que eu consegui entender, assim, uma coisa cultural, e que muitas vezes por esse racismo que realmente existia, hoje ainda existe, mas é menor, muitas vezes o running back, também sempre o negro, que é o melhor atleta, isso é uma questão que comprovadamente, não é comprovada cientificamente, 100%, mas que é uma coisa que muita gente acha, eles foram empurrados para essa posição. Então, uma coisa cultural, não é só na NFL. Pega a NCAA, o cara sai do high school, o negro já não vai para ser quarterback, ele vai para ser running back, vai para ser corner. São mais 13 anos que você não tem um corner branco na NFL. Running back você não tem corner e você não tem há 13 anos. Então é uma questão muito emblemática, assim, e que não é só da NFL, é já muito desde o high school e do college. E aí isso acaba me lembrando outras coisas. Vocês veem nadadores negros? Difícil ver um nadador negro. Vocês veem corredores, né, velocistas brancos, também é difícil. Já fizeram vários estudos sobre isso, ninguém consegue chegar a uma conclusão definitiva, né, não há nada conclusivo com relação a isso, e fica essa curiosidade também na NFL. Agora, o ano que vem, pelo menos a tendência é que a gente tenha um grande running back branco, né, que é o Christian McCaffrey, de Stanford também, né? Que deveria ter ganho o Heisman ano passado, não ganhou por injustiça. Bateu o recorde de maior número de jardas totais do Barry Sanders. Baita jogador, e ano que vem vai vir uma grande geração de excelentes running backs, né? E alguns saindo na primeira rodada para a alegria do Dani. O Todd Gurley também era craque e resolveu não. Não aconteceu. A gente tem mais uma pergunta aqui, que quem mandou foi o Pedro Henrique Gomes dos Santos. E aí, beleza? Beleza. Eu tava perto do rim, mas agora... agora tá melhor. O que vocês acham sobre a contratação do Josh Norman com os Redskins? O que você achou? Eu achei muito curioso. Eu entendi o timing no sentido que, provavelmente, muita gente não entendeu, por que o Redskins não trocou. Você levou um susto quando ele foi cortado? Total. Isso na hora, um susto, mas assim, em algumas horas lendo, entendendo, tentando entender, liguei a cabeça que há uma semana do draft, você, quando corta o jogador e ele fosse assinado logo, não foi o caso, você ainda ganharia compensatório do ano que vem. Sim. Então eles certamente vão ganhar uma escolha de terceira rodada no próximo ano. E o que eu acho? O Panthers não podia assinar. Esse é o ponto. Ele já tem dando muito dinheiro para Cam Newton, para Kuechly, vão ter que renovar agora o Lotulelei, tem mais um ano, mas o Calvin Short vai acabar o contrato dele. Tem muita gente, a gente sabe que o Panthers é um time que dá muito valor pro front seven, não dá valor para a secundária. E eu até entendo quando você tem um front seven tão forte. Sim. Então eu acho que eles sabiam que não iam poder dar dinheiro para ele, cortaram, porque devem ter tentado trocar e não conseguiram uma coisa melhor do que uma terceira rodada. Se tivessem conseguido, provavelmente teriam trocado. É verdade. E assim, eu não fiquei tão surpreso conforme você falou, depois que a gente vai lendo. O cara já tem 29 anos, demorou para estourar, né? Estourou jogando atrás de um front seven absurdo, então fica aquela pulga atrás da orelha. Será que ele é esse talento todo? Acho até que seja realmente muito bom, top 5 da liga, de repente, mas jogou num esquema que o favorecia, né? Então assim, não vamos dar tanto dinheiro numa situação tão favorável ao jogador como essa. Selecionaram no draft um jogador que eu era fãzaço, que é o James Bradberry. Achei que selecionaram ele um pouco cedo, acho que foi na segunda rodada, eu previa ele um pouco mais à frente, mas ainda assim é um bom jogador e que atrás de um front seven como esse pode render aí por 5, 6 anos jogando ainda em contrato de calouro. Então acho que foi uma boa jogada do Panthers. Agora, acho que foi dinheiro demais que o Redskins colocou nele. É aquela questão, né? Será que ele era o cara que eles precisavam pra ir pro Super Bowl? Por esse dinheiro todo? Eu acho que se ele jogar no nível que ele jogou, talvez número 2 na briga pra defensor do ano, 3,
com Khalil Mack, J.J. Watt, Aaron Donald, essa era a briga. Se ele jogar nesse nível, apesar de ser um time que não tem o front seven nem perto do que tem o Carolina, e o ataque jogar no mesmo nível que ano passado, o Redskins volta a ser talvez o grande favorito da divisão. E vale lembrar que é uma divisão que eles jogam contra o Dez Bryant, que ele joga contra o Odell Beckham Jr. Não, e essa é a grande jogada. Ele contra o Odell todo ano. Quando ele saiu, eu falei, eu quero muito que ele vá para um time que pelo menos uma vez enfrente o Odell no ano. Eu até pensei assim, pô, o meu time pega ele no Monday Night, isso é até legal, mas aí tudo bem. O Redskins vai ser legal. Mas eu acho assim, foi arriscado, que foi muito dinheiro garantido. Mas vamos ver, a questão é a produção, independente de dinheiro garantido vai ser a produção dele. Se ele produzir como a gente espera que ele produza, como um top 5 na posição, de repente valeu a pena. Então é isso, pessoal, o programa hoje é um pouquinho mais curto, mas a gente volta semana que vem, aguardem. E continuem curtindo a gente lá no Facebook, facebook.com/outrofutebol, também no Instagram, também no Twitter. E é isso aí, galera. Até a próxima. Obrigado.